Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo o nosso percurso na literatura do Antigo Testamento, né? E neste bloco, né, de discussões, estamos falando sobre os profetas, como o fenômeno do profetismo ocorreu em Israel, né? E na categoria das nossas Bíblias, como esses livros aparecem na nossa Bíblia, nós classificamos como profetas maiores e fazendo a distinção dos profetas menores. Lembrando que esta classificação, né, essa taxologia, ela na verdade não é uma questão valorativa, né, de que os profetas maiores, eles são realmente mais importantes que desculpa aqui, pessoal, faltou só aqui, os profetas, os profetas menores, né? Mas essa designação ocorreu devido a como é que poderia, a questão do volume da literatura, tá certo? Então, foi o volume da literatura que gerou essa classificação de profetas maiores e profetas menores, ok? Então, quando você estiver estudando, você deve ter isso em mente, né? É algo assim, muito estranho nessas coisas, né? Esse tipo de classificação, né? No Novo Testamento, a sequência das epístolas, se você já observou isso, né, ela também obedece a uma questão de volume literário, né, então, na verdade, deveria ser uma sequência mais cronológica, né, pelo menos aproximativa, né, mas não é, né, realmente eles colocaram lá mais a questão do volume, né. Tá certo? Então, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre Jeremias. Eu volto a repetir que é muito material, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir passar tudo, né? Quando eu digo tudo, aquilo que realmente é importante para essa disciplina, mas o importante é que você pegue aquelas ideias principais, porque elas são realmente o diferenciador, né, o divisor de águas no processo de aprendizagem, porque não tem como você, em disciplina nenhuma, em curso nenhum, você aprender tudo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos no curso de Direito, né, que a gente tem que pegar as grandes ideias, dominá-las bem, e a partir das grandes ideias você vai fluir aí no seu horizonte cognitivo e também epistemológico, né, pela busca da verdade, etc. Bem, então, uma das coisas que a gente tem que lembrar quando estamos falando de profetismo, né, falamos um pouquinho sobre o profeta Isaías, que é um livro vastíssimo, né, como eu falei, muito difícil de você fazer uma abordagem introdutória que atenda às demandas da grandeza do livro de Isaías, né? E o mesmo se pode dizer também do livro de Jeremias, né? Então, o que é o livro de Jeremias, né, e a sua importância? Nós temos alguns livros apócrifos que é atribuído também a Jeremias e algumas outras seções que a própria literatura, né, a própria comunidade judaica, né, julgou que não fazia parte daquele material produzido pelo profeta, né, inspirado por Deus. Então, o que nós temos são duas obras, né, atribuídas a Jeremias, Lamentações, que é outra introdução, e esse livro de Jeremias. Quando você está lendo esse livro, você percebe que Jeremias é uma espécie assim de mistura de Elias com João Batista, né? Ele tinha um pouco disso e, quem sabe, com as pintadas do apóstolo São Paulo, né? Então, ele é um poeta, né? Alguns chamam até de profeta chorão, né? Mas era um choro pela situação espiritual que o povo estava vivendo, né? Mas esse espírito de Elias, né? Quando a gente fala espírito de Elias, de João Batista, essa questão da denúncia direta do pecado, né?
é muito interessante, né? É muito interessante porque você vai perceber isso em todos os conteúdos aí do livro de Jeremias, essa coragem que Jeremias tinha de denunciar o pecado de Israel naquele momento de transição. Ele está vivendo no período da divisão, né, dos reinos, né? Já tinha passado ali ameaças assírias, né? Tem alguns, ele passa também por alguns momentos como esse, mas o grande foco, digamos assim, histórico de Jeremias está relacionado com o Império Babilônico, né? E a mensagem de Jeremias era uma mensagem muito estranha, pessoal. É por isso que eu fico fascinado quando eu leio essas coisas, né? Porque não é fácil você compreender a vontade de Deus, né? E esses profetas, eles mostram, né? Todos esses livros, esse profetismo, mostra que não é fácil. Lá no caso de Isaías, por exemplo, chega um momento que Deus chega para Isaías e pede para que Isaías profetize durante o período com as nádegas de fora, né? Expostas, né? Mostrando a sua nudez, a sua intimidade, que para nós é uma coisa assim, muito esquisita, né? Não é fácil, né? Mas Isaías fez, né? No caso de Jeremias, Jeremias recebe do Senhor uma mensagem muito incômoda, né? Uma mensagem que criava um mal-estar, não apenas nele, mas também na sua audiência, né? Naqueles que haveriam de ouvir, né? Ele é da família sacerdotal, né? E a Bíblia menciona até da cidade de onde ele era, né? Fazendo uma ligação com aqueles incidentes lá envolvendo Saul. Mas a ideia aqui, pessoal, a ideia aqui é que ele é um sacerdote que não está conformado com a situação espiritual do seu povo, né? Começa por aí. Primeiro pela uma percepção humana e depois pela uma percepção divina, né? Isso é realmente extraordinário. O que eu falei para vocês em outras aulas, né, de como as instituições de Israel funcionavam, né? A monarquia lá em cima, de um lado o sacerdócio e do outro lado o profetismo, né? E desses três deveria haver uma harmonia, mas nem sempre houve essa harmonia, né? E no caso de Jeremias, assim também como Samuel, eles eram não apenas profetas, mas também de família de profeta, né? de família de sacerdote, melhor dito, né? Então ele é um sacerdote profeta, né? Então ele incorpora duas grandes instituições de Israel que vai denunciar o pecado da monarquia. Pessoal, realmente não foi uma vida fácil a vida de Jeremias, né? Ele perde entes queridos, pessoas que ele amava, né? Perde-se questão de morte, né? E a mensagem é uma mensagem bem estranha. Qual era a mensagem? Ele começa, eu estou sintetizando isso aqui, né, pessoal? Porque realmente é longo, né? Mas aquilo que eu julgo mais importante, né? Primeiro, quando Deus pede para que ele compre pedaços de terras, né? Porque ele haveria de voltar, né? Ou seja, aqueles que fizessem como Jeremias estava fazendo, né? Estaria fazendo um certo tipo de investimento para o futuro. Um outro fato assim muito estranho, que esse assim realmente é o calcanhar de Aquiles, né? Que foi o fato de que a mensagem que Deus dá para Jeremias é que a monarquia, os líderes de Israel deveriam se submeter à vontade de Babilônia, porque naquele momento Babilônia estava sendo usada por Deus para trazer justiça. Então, aqueles que quisessem se salvar deveriam se submeter à Babilônia. Pessoal, hoje a gente lê essas coisas, né? E a gente fica muito indignado, né, com a reação negativa, né, dos reis de Israel e etc, etc. Mas a gente esquece, pessoal, que não foi fácil. Que não foi fácil. Era necessário muita comunhão com Deus para poder discernir a sua vontade no meio caótico, que era aquele que o povo estava vivendo, né? Então, por exemplo,
Seria algo semelhante como se você chegasse no Iraque, no período aí da guerra, e dissesse, olha, você deve se submeter aos Estados Unidos da América, porque essa é a vontade de Deus. Ou chegasse para um palestino e dissesse, olha, você se submeta a Israel, porque essa é a vontade de Deus. Ou chegasse para um israelita e dissesse, se submeta aos palestinos, porque essa é a vontade de Deus. Perceba que isso não seria nada fácil para que as pessoas, pelo menos, compreendessem isso aí. Mas foi algo semelhante que Deus colocou na boca de Jeremias para que Jeremias levasse essa mensagem. E o povo estranhou, né? E o povo estranhou. O povo estava procurando fazer alianças com o Egito e outras nações para poder reagir à invasão, né, do Império Babilônico, né? Mas Jeremias disse, não. Aquele que se submeter, esse vai se salvar, né? E realmente aqueles que foram submetidos se salvaram, sem dúvida alguma. Não foi algo fácil, né, o povo assimilar essa ideia. Surgiram falsos profetas querendo agradar os reis, né? Jeremias sofre nas mãos dos seus irmãos, dos seus compatriotas, né? Ele é lançado em um poço, né? Talvez até essa metáfora do poço, né? Se lançado, fulano está no fundo do poço, né? Tem muito a ver com algumas narrativas bíblicas, né? E depois, lógico, ele é tirado, ele é levado de novo à presença do rei, ele escreve livro, um rolo, né? O rolo é lido, depois se leva esse rolo para o rei manda queimar. Ou seja, uma situação muito caótica, densa, né? Que Jeremias viveu, né? Então, realmente não era fácil se alegrar naquela época, né? Numa situação daquela. Por isso que ele é chamado de profeta chorão, porque não tinha motivo para rir, né? Não tinha motivo para se alegrar em um contexto daquele que o povo estava vivendo. Então, o que é interessante para nós? A questão do papel do líder, do papel do profeta, né? Como os sacerdotes, né, que hoje a gente pensa assim, na liderança espiritual, que incorpora elementos sacerdotais, como também elementos proféticos, né? Mas, infelizmente, muitos líderes hoje só querem incorporar o aspecto monárquico, né? Os líderes espirituais hoje, né, dos movimentos religiosos, estão mais preocupados em mandar, né, em governar, do que trazer reavivamento, né? Então, Jeremias, a mensagem de Jeremias é uma mensagem de coragem, né? Tem capítulos aí interessantíssimos, principalmente esse confronto que ele faz dentro do próprio santuário, o santuário que eu falo, o átrio, né? Onde ele faz discursos ali tremendos, assim como Ezequiel também vai fazer. Então, é um livro realmente fascinante, né? Um livro fascinante. Leia este livro antes de começar a ler o material didático, antes de procurar ler qualquer outra fonte extra, entendeu? Leia o livro de Jeremias, que é um livro um pouquinho extenso, mas que tem um conteúdo aí maravilhoso. Não é um livro difícil. O de Ezequiel, sim, e na minha opinião, de Ezequiel é um dos livros mais difíceis, não só do Antigo Testamento, mas do Novo, juntamente com o Apocalipse. O Antigo Testamento é Ezequiel, no Novo, Apocalipse. Mas mesmo no livro de Jeremias não tem textos assim demais, né? Existe problemas de crítica textual, né? Isso aí, as introduções de comentários bíblicos mencionam isso, né? A questão da Septuaginta, as fontes que a Septuaginta usou no livro de Jeremias é muito diferente da fonte massorética, como a gente chama, né, do texto de Leningrado, e isso, lógico, isso não afeta o conteúdo total do livro, né? Mas mostra, assim, que é uma curiosidade interessante de como este livro, as cópias, né, tiveram caminhos diferentes, né? Tá certo, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui, partilhar com vocês algumas ideias. Espera aí, viu? Deixa eu tentar aqui fechar algumas coisas aqui. Pronto. Deixa eu só relembrar aqui, tem que crescer aqui essa imagem ao máximo.
Vocês lembram que eu falei desse detalhe que eu estou repetindo, que é uma coisa muito importante, né? Espero que vocês tenham atentado para isso, que é essas três frasezinhas aqui: eventos ocorridos, eventos registrados e evento editado, né? Então, a Septuaginta possivelmente pegou o material editado, né? Nós não sabemos se Jeremias registrou os fatos simultaneamente ou se esses fatos foram registrados a posteriori, né? Alguns parecem, quando a gente lê o livro de Jeremias, a gente percebe que, no caso do rolo, né, de algumas sessões, né, que Baruque, que era o seu auxiliar, ajudou a produzir, algumas sessões do livro foram produzidas simultaneamente, né, naquela época, e outras, possivelmente, a posteriori, né? E, possivelmente, houve também a questão da edição, de cópias, e aí seria uma explicação, digamos assim, dessa diferenciação da Septuaginta para o texto massorético, né? Outro dado aqui que eu quero que você veja, né, que nós já falamos em outras ocasiões, que é a questão dessa pequena estrutura aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu já mencionei aqui, é de Israel. Isso aqui você tem que gravar bem. A monarquia, o profetismo e o sacerdócio. São as três grandes instituições que fazem com que Israel tenha as suas características, né, a sua especificidade no Antigo Testamento, ok? E a outra coisa, não esquecer a posição, logicamente, histórica de Jeremias, né, que é um profeta que está aqui, né? Ele cobre o período dos reis, né, do primeiro livro dos reis, praticamente o mesmo período, onde esses profetas estavam atuando no sul de Israel, né? Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias, né? No caso de Abacuque também ficou muito perto aqui de Jeremias, né? Quando ele não entende por que é que Deus está usando uma nação mais pecadora do que Israel para punir Israel. É a indagação de Abacuque, né? Mas aqui é só para você se localizar dentro da temporalidade e da espacialidade da Bíblia, e a partir daqui você construir os elementos básicos, né, para as suas leituras sobre o livro, né? Vamos avançar aqui. Deixa eu ver aqui mais o que é interessante, né? Vamos lá. Aliás, que é muita coisa interessante, né? Sem dúvida. Né? Pessoal, não esquecendo, né, se você já tem um certo domínio aí do hebraico, né, procure ler esse texto, pelo menos aqui está Isaías, né? Pelo menos ler um capítulo desse para você sentir, para que você sinta a beleza do livro, né? A fluidez como Jeremias trata com as palavras, né? A força, né? A retórica, né? A espiritualidade por trás desses textos, né? Então, vamos lá, né? O título. O livro recebe o nome do seu personagem principal, Jeremias. No hebraico ocorre em duas formas, né? Irmiyahu e a segunda forma, Irmiyah, né? Todas as duas formas terminam com uma referência ao nome de Deus. Quando a gente diz assim o nome de Deus, ó, pentagrama, né? Deixa eu colocar aqui só para relembrar isso aqui para vocês, do hebraico, né? Aqui está o pentagrama, né? Aqui está o pentagrama, né? Que transliterando, né? Seria aqui o nosso J ou Y, né? Pode ser aqui um J, um H, um W, né? E outro H, ou pode ser também um Y. Por isso que tem Javé, né? Jeová, que são traduções aí, traduções não. Opa. Pronto, são essas. Quando a gente fala aqui de pentagrama, né? Então, são essas letrinhas aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ficou feio, viu?
Deixa eu apagar isso aqui, né? Porque não pode ficar uma coisa feia demais. Olha, e agora não está querendo apagar. Então, vamos tentar tirar a palavra toda. Porque isso aqui é importante, né? Porque se fala muito. Então, vou colocar aqui Y. Colocar aqui Y. Ok? Lembrando, né, que eu acho que você já sabe, o hebraico é da direita para a esquerda, né? Então, não é que sejam as palavras, seja literalmente, né? Então, aqui seria, vou escrever aqui só para que você... O rate, o vav, né? E outro rate, né? Só para ter uma ideia, né? Mas você lembrando que é daqui para cá, né? Ok, pessoal? Então, por que isso aqui é importante? Porque os judeus acreditam que qualquer nome próprio que tenha uma dessas letras, né, elas fazem uma referência ao eterno, né, ao Deus. Ok? Então, como o livro, a palavra Jeremias termina com uma dessas letras, então se acredita que, de alguma forma, o nome estivesse relacionado com o próprio, olha aqui, né? Irmiarro, né? Termina aqui o Ru aqui, né? Em duas letras. Tem três letras, aliás, né? No nome de Jeremias tem três letras que aparecem aí no nome de Deus, né? Tá certo? É só uma questão de curiosidade para a gente deslocalizar aí a argumentação, né? Deixa eu ver mais aqui. Então, o significado do nome é incerto. A segunda metade, Yahu ou Yah, significa Javé, e alguns papiros aramaicos do quinto século, Yahu era uma forma regular do nome divino entre os colonos judeus na ilha de Elefantina, no Alto Egito, que ali está perto do Mediterrâneo, né? A primeira metade do nome foi, por diversas vezes, interpretada no sentido de lança, exalta, estabelece, etc. Por isso, Jeremias poderia significar Yahvé estabelece ou Yahvé lança, né? As primeiras palavras da profecia constituem o título do livro, as palavras de Jeremias, né? Está aqui, né? Divrei Irmiyahu, né? Bem, cadê o nome aqui? Ilquiyahu, que é o Ilquias, né? Ok? Que é Natote, né? De Hakorenin, ou seja, filho dos sacerdotes, né? Filho de Ilquia, um dos sacerdotes. Voltando para o texto. A autoria, Jeremias é autor da maior parte do livro, né? Embora a gente tenha aí também a participação de Baruque, né, como seu secretário. Sua posição como escriba e secretário, no caso de Baruque, né, indica que ele era um homem culto, de acordo com Joséfo, aquele grande historiador hebraico, né, do período romano, ele diz que Baruque descendia de uma importante família de Judá. Parece que seu irmão foi o principal intendente de Zedequias, que acompanhou o rei à Babilônia, né? Então, o auxiliar de Jeremias era um indivíduo muito culto. Então, possivelmente, poderia fazer alguma atualização do texto, né, a posteriori, né? E parece, né, pelo que o texto oferece, parece que ele era mais novo do que Jeremias. Pelo menos a impressão que eu tenho, né, quando a gente lê ali. Deixa eu ver mais. O último capítulo do livro, 52, consiste em um resumo histórico, não uma profecia, que se estende muito além do tempo do ministério de Jeremias, possivelmente escrito por outra pessoa em algum outro tempo. Aquela questão da edição. Pessoal, olha, copie isso aqui, copie essa partezinha aqui, que isso aqui é útil demais, né? Quer dizer, o fato ocorrido, aquela parte do livro de Jeremias que foi registrado na época do próprio Jeremias, eventos registrados, pode ser que tenha ocorrido na mesma
né, registrado na mesma época, como nós falamos, e editado posteriormente. No caso aqui, muito provável que Baruque tenha dado a sua contribuição, né? Antes de acrescentar o apêndice histórico, escreveu, né, até aqui as palavras de Jeremias, quer dizer, mostrando que tinha um limite ali, no capítulo 51, e tinha um limite das palavras de Jeremias, quer dizer, eu acredito que tem palavras ali também de Baruque, né? E parecia ser uma pessoa muito consagrada também a Deus e muito capaz. O livro de Jeremias contém um relato que explica como as duas primeiras edições das suas profecias foram escritas, Jeremias 36. Por mais de 20 anos, Jeremias tentou persuadir o povo de Judá para voltar para Deus com sinceridade de coração. No 4º ano de Joaquim, 604, Deus ordenou que ele escrevesse seu conteúdo principal de sua pregação, de modo que pudesse ser lido publicamente pelo seu secretário, né? Em resposta a essa ordem, Jeremias ditou a Baruque as palavras do conteúdo da edição em um rolo de pergaminho. Assim a Baruque foi confiada a perigosa tarefa de ler essas palavras para o povo no templo, em um dia de jejum. Mais tarde, quando Jeudi, um dos oficiais de Joaquim, lia o livro perante o rei, Joaquim, com ira, o arrebatou, cortou com o canivete e o lançou no fogo. Pegou o livro e jogou no fogo. Pessoal, tudo isso, o povo de Deus, como o povo de Deus se relacionou com a palavra de Deus. Esse é um problema presente até hoje, né? Nem sempre o povo de Deus acatou a palavra de Deus como deveria. Isso tornou necessário reescrever a mensagem anterior, né? As mensagens anteriores. Mais uma vez, Baruque escreveu as palavras ditadas por Jeremias. A segunda cópia foi uma edição nova e mais extensa, olha aí, possivelmente alterada, né? Contendo não apenas as mensagens anteriores, como também as que foram recebidas posteriormente. O livro de Jeremias revela a rica personalidade do seu autor. A gente percebe isso na beleza como o texto é escrito, né, juntamente com Isaías, né? São dois textos muito bem escritos. Sua natureza extremamente sensível se reflete em várias passagens que foram chamadas de confissões, né? Essas passagens fornecem uma autobiografia espiritual do homem de Deus. Jeremias era naturalmente tímido, de acordo com os textos, retraído e frequentemente lutava com intensos conflitos íntimos. No entanto, por meio do poder divino, desenvolveu uma coragem espiritual que o converteu num poderoso herói para Deus, né? E aqui tem uma frasezinha que eu gostei muito, né? Do Hastings. A propósito, o erudito Andrew Bruce Davidson afirmou que o livro de Jeremias não pretende tanto ensinar verdades religiosas como apresentar uma personalidade religiosa. Isso aqui é maravilhoso, né? Só que eu acredito que tem as duas coisas, né? Não era só a questão da personalidade, mas também o conteúdo. Jeremias viveu em Anatote, né? Que é a moderna Raiz El Karubé, né? É difícil pronunciar esses nomes, né? Aproximadamente 4 quilômetros no nordeste de Jerusalém, era da linhagem sacerdotal. Seu pai foi Euquias, que deve ser diferenciado do sumo sacerdote homônimo, né? Ou seja, com o mesmo nome, que descobriu o livro da lei. O pai de Jeremias é designado como dos sacerdotes, e não o sacerdote, ou o sumo sacerdote. O fato de Jeremias ter vivido em Anatote indica que ele possivelmente era descendente de Eli e pertencia à linhagem de Abiatar, a quem Salomão depois como sumo sacerdote. Jeremias foi chamado para o ministério profético em 627 ou 626, o 13º ano do reinado de Josias. Logo depois Deus mandou o profeta pregar em Jerusalém. Ele não limitou seu ministério a Jerusalém, mas realizou a campanha de pregação em várias cidades, né, de Judá. Ou seja, foi um evangelista. Por isso que eu falei que ele se assemelha muito à questão de Jeremias, né? Ou de Elias e também de João Batista. Deixa eu ver mais aqui, pessoal.
Após a desolação de Jerusalém, Nabucodonosor concedeu a liberdade ao profeta e permitiu que ele escolhesse entre permanecer na Palestina ou acompanhar os cativos para a Babilônia. Jeremias escolheu ficar com o remanescente na Palestina, sob o seu recém-nomeado governador Gedalias. Após o assassinato de Gedalias, um remanescente dos judeus, sob Joanã, fugiu para o Egito, contrariamente ao conselho de Jeremias, e levou o profeta com ele. Ou seja, levaram o profeta Jeremias para o Egito. Em Táfnis, Jeremias predisse a invasão do Egito por Nabucodonosor e deu a última mensagem de advertência aos judeus que haviam fugido para lá. Aparentemente, foi nessa terra estrangeira que a carreira do grande profeta chegou ao fim, né? E aqui, pessoal, nós temos diferença estrutural, né? Isso aqui é importante. É pertinente uma breve observação sobre as diferenças entre o texto hebraico e o texto da Septuaginta. Nós mencionamos isso, né? Há uma diferença marcante que ocorre no arranjo das profecias que lidam com nações estrangeiras. No hebraico, essas profecias são encontradas em Jeremias 46 a 51, mas na Septuaginta elas são encontradas em Jeremias 25 a 30, né? A 31, melhor dito. Existe também uma diferença na ordem de apresentar as várias nações. No hebraico é Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Gedá e Azor, Elão e Babilônia. Na Septuaginta a ordem é Elão, Egito, Babilônia, Filístia, Edom, Amon, Gedá, Azor, Damasco e Moabe, né? Então, mas veja, isso não tira em nada, né, pessoal? Porque o conteúdo permanece o mesmo, né? Talvez a intencionalidade de quem fez essa edição fosse outra, né? Há várias variações no texto, né? Isso aqui é uma questão de crítica textual, né? Para aqueles que gostam, né? Estima-se que o texto da Septuaginta, você já deve estar, volto a repetir, familiarizado com essa sigla, né? Seja de 1/8 mais breve do que o hebraico e que possua cerca de 2.700 palavras a menos, né? Lembrando que a Septuaginta foi traduzida por vários tradutores e nem todos dominavam bem o grego, né? Por isso que umas partes estão muito bem feitas e outras deixam muito a desejar, né? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui a questão da edição, né, que a gente já falou, que poderia ter ocorrido, e não é problema. O contexto histórico. Durante os primeiros anos de ministério de Jeremias, 3 potências se levantaram: a Síria, o Egito e Babilônia. E ele desenvolve todo o seu trabalho nesse período, principalmente o último, né? Tá certo? Então, aqui, pessoal, tem várias... quem desejar esse material, passe um e-mail para mim, não para mim, mas para a coordenação do curso, né, que eles repassam para mim, e a gente pode enviar para você, tá certo? Isso e outras coisas a mais que você desejar. Além do material didático, né? Porque isso aqui é um material extra que a gente usa para fortalecer mais aí o material didático. Mas além do material didático, porque, pessoal, eu volto a repetir essas falazinhas que são um pouquinho noiosa, né? Mas são necessárias. Eu estou sempre falando aqui de que é preocupação da instituição oferecer um projeto pedagógico que atenda várias necessidades. Então, a gente tem um nível, né, médio de apresentação, temos um material didático que complementa e temos materiais extras, né? Por quê? Porque pode ser que você esteja estudando aqui e que você já é uma pessoa que estuda teologia, né, há muito tempo, já começou e tinha parado, ou já fez outra faculdade, ou seja, você está num nível mais avançado, né? E se você está num nível mais avançado e você quer um material mais consistente além desse, então você escreve para a coordenação e eles entram em contato comigo e a gente te envia aí
um material mais especificado, né? Que essa é a grande dinâmica e a facilidade do ensino à distância, entre aspas, né? Que eu não acredito mais em tanta distância depois com a tecnologia. Tá certo? Então, vamos voltar aqui ao nosso texto, né? Vou voltar aqui ao nosso texto, deixa eu baixar aqui. Então, aqui você tem várias informações do que aconteceu durante esses períodos dos reis, né? Que vai até Zedequias, né? E o impacto que a mensagem, até Gedalias, né, no caso, e o impacto que essas coisas, aliás, que o ministério de Jeremias teve perante esses monarcas de Israel. Foi um período realmente de muita tribulação, né? Jeremias é um homem que sofreu muito, por isso que ele escreve as Lamentações, né? Que é um texto realmente muito semelhante ao texto de Eclesiastes, né? Aqui você encontra capítulos, datas aproximadas, tudo isso aqui é aproximativo, viu, pessoal? Não é que seja uma precisão matemática, né, científica. Ok? O que mais aqui que é interessante? O tema. O livro de Jeremias é composto de uma série de sermões proféticos combinados com dados históricos e biográficos referentes aos últimos dias do reino de Judá. Pessoal, para quem gosta de pregar, né, o conteúdo desses sermões são material riquíssimo. Se você deseja realmente usar sermões chamados expositivos, né, que eu espero também que você já saiba o que é isso, né? Sermões temáticos, sermões textuais, sermões expositivos e sermões que eu chamo hoje de sermões da maturidade, né, onde você pode ter autonomia, né, de misturar muitos elementos dessas três categorias de sermões. Mas isso aqui é muito importante, esses sermões de Jeremias, onde ele denuncia a depravação moral e a ruína de Israel, mas, ao mesmo tempo, a esperança, né? A esperança que está sempre presente. Jeremias foi o profeta da religião sincera, assim também como Isaías, esse chamado para que o povo de Deus seja um povo íntegro, né? Que seja um povo honesto, né? Que seja um povo que ame a Deus sobre todas as coisas e que tenha uma vida exemplar perante a comunidade, né? Além da destruição inevitável que o profeta falava, e então iminente, o profeta previa um futuro glorioso para aqueles que se mostrassem fiéis ao Senhor. Haveria um retorno para ambas as casas de Israel, elas deveriam ser reunidas como um só povo, elas seriam novamente o povo de Deus, e seria o Deus, e Deus seria o Deus dela. Se Israel obedecesse às mensagens da reforma, a nação seria reconstituída como uma nova aliança, né? E o renovo de justiça da raiz de Davi seria o seu reino. E aqui você tem um esboço que aparece aí em Bíblia de estudo e também na internet você pode encontrar desse tipo de esboço. Pessoal, o que eu quero enfatizar aqui, para a gente finalizar a nossa fala sobre o livro de Jeremias, é o seguinte: mostrar a importância deste livro no contexto, nos últimos dias, digamos assim, da história de Israel, né? Lembrar que era um livro de esperança, é nesse livro que Deus mostra quanto tempo Israel haveria de passar, é esse livro que o profeta Daniel, quando está no final dos 70 anos do cativeiro, Daniel se debruça diante desse livro, né? Quer dizer, um livro que Daniel leu, né? Isso aí é maravilhoso, né? Que também sou fã do livro de Daniel, né? É um livro que fala da aliança, né? Da nova aliança, que Deus escreveria a sua lei não em tábuas de pedra, mas em tábua do coração, essa humanização da religião, digamos assim, esse aspecto pragmático, piedoso da religião, que é muito enfatizado por Jeremias, não só por ele, né? Mas Isaías, Ezequiel também vai falar sobre isso, e outros profetas menores entre aspas, né? Vão falar também a mesma coisa nesse período, chamando a atenção do povo para a necessidade
de levar a sério a religião. Pessoal, eu creio que isso aqui é a grande nota, né? Levar a sério a religião. E Jeremias representava isso. Há um momento que Jeremias representa uma espécie de profeta ator, né? Assim como Ezequiel também e Isaías, ele coloca uma cinta, ele se veste de roupas específicas, ou seja, a própria vida do profeta Jeremias era uma representação da vontade de Deus para Israel, né? E o livro tem essa mensagem do renovo, né? Do renovo da casa de Davi. E, no caso, seria o próprio Jesus Cristo, como nós o conhecemos. Ok? Então, é um livro maravilhoso. Gaste um tempo, invista, né? Gastar tempo com a Bíblia é um termo equivocado, me desculpe aí. Invista, né? Invista tempo na sua leitura. E, como eu falei, se você já leu um pouquinho de hebraico, né, se depare, né, compre a sua Bíblia assim, em hebraico, e mesmo se não puder comprar, acesse na internet, procure ler pelo menos um capítulo de cada livro desses em hebraico, para você sentir ali a construção das palavras, os termos, a poesia e a força espiritual que essa palavra tem, né, para nós ainda hoje. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço e bons estudos neste livro maravilhoso que é o livro de Jeremias. Nos veremos em breve.